Quando a gente fala em moedas no Brasil, normalmente a gente compara o real com o dólar. E normalmente a gente apanha feio, né? O real é uma das moedas mais desvalorizadas, mas o brasileiro sempre pensa em uma outra moeda como uma das mais valorizadas, que é a libra esterlina. E hoje eu tô aqui em Londres para, no LDD na rua, aqui, conversar um pouco com você sobre a história da libra esterlina. E aí, tá pronto? Bom, a primeira coisa é um convite que eu faço para você. Se você não é inscrito ainda no Lucro do Dia, clique em se inscrever, ative o sininho de notificação, que sempre eu vou levar conteúdo de investimentos, de finanças para você, seja tutorial, seja algum tipo de aula e também história, como é o caso dessa série aqui de LDD na rua, que a gente está em Londres para falar um pouquinho sobre a história da libra esterlina. Então, se você não é inscrito ainda, vale a pena. Clica no se inscrever, curtir o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente sabe que está no caminho certo. E claro, vamos conversar. Coloca aqui nos comentários se você tem dúvidas, sugestões de outros vídeos. Se você quiser também conversar comigo pessoalmente, vai lá no Instagram e me segue lá, que a gente tem o maior prazer de conversar com você. Se você quiser também conversar comigo pessoalmente, vai lá no Instagram. Bom, mas vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre moedas, né? O Brasil, como eu já disse, não tem uma moeda muito forte no mundo, né? E as principais moedas do mundo que a gente olha aqui, né, é o dólar, e também tem muitas pessoas que olham o euro e a libra esterlina, que é o caso que a gente vai conversar aqui agora. Mas para a gente organizar aqui a nossa conversa, uma das coisas que eu pensei no roteiro aqui desse vídeo é a gente separar do lado da moeda forte como uma comparação de moeda versus moeda e do outro uma moeda forte em relação às coisas, né? Como que é no país que essa moeda existe, como que é para eu comprar as coisas, quanto custa. Então é assim que a gente vai fazer na conversa desse vídeo. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a história da libra esterlina. E a primeira coisa de curiosidade que eu vou falar para você é que a libra esterlina é a moeda mais antiga do mundo ainda em circulação. Claro que não foi a primeira do mundo, tem histórias aí de moedas muito mais antigas, mas a que ainda existe em circulação, a libra esterlina, é a mais antiga. E ela está em circulação aí desde 928. Não estou brincando, não é 1928, é 928. Você acredita num negócio desse? Eu vou pegar mais informações aqui para você. Olha só, em 928, no reinado de Athelstan, a Inglaterra começou, então, pela primeira vez a produzir dinheiro. Era objeto de troca aí entre, principalmente, a Inglaterra e a parte de baixo da Europa. Uma outra curiosidade que eu trago para você é o nome, né? O porquê que ele é libra esterlina, principalmente pela questão do peso, né? Então a gente tem aqui a unidade de medida libra, né? A unidade de medida de distância, milhas. Então eles utilizavam, era uma moeda de prata, e uma libra esterlina equivalia a uma libra de prata. Então teve essa comparação lá naquela época. E a parte de esterlina vem de sterling, né? Que é uma palavra aqui do inglês, mas que deriva da França, que significa forte, duro, indestrutível. Então tudo isso aqui era o significado dessa moeda desde 928. O lastro da libra esterlina foi por muito tempo as pratas, né? A prata aqui do reino, aqui da coroa, mas até mais ou menos ali no final do século XVIII, o nomeado presidente da Casa da Moeda da Inglaterra, o Sir Isaac Newton, ele reformulou todo o sistema. E em 1694 foi criado o primeiro banco central do mundo, o Bank of England. E aí, nesse momento, mais ou menos nessa região de tempo, o rei William III, para financiar as guerras que estavam acontecendo, principalmente contra a França, ele falou o seguinte: opa, eu quero todo o ouro daqui, então me dê o ouro que eu vou dar um papel aqui assinado à mão, que vai ser lastreado, né? Então virou um papel moeda, a libra esterlina. Então pela primeira vez teve aí o papel moeda, surgindo as primeiras notas aí. E aí, até 1855 era assinada à mão. E aí ela ficou no padrão ouro até 1914, começando as primeiras guerras, né? Então a gente teve a Primeira Guerra Mundial e na sequência, 1945, terminou aí a Segunda Guerra Mundial. Então no período da Primeira Guerra Mundial ela deixou de ser lastreada em ouro. Então antes da gente continuar no nosso assunto, eu peço aqui que minha camera girl filme esse pôr do sol aqui em Londres, para você olhar o The Shard e esse pôr do sol maravilhoso. E eu te convido a tomar um café e sentar comigo para você ouvir o restante da história da libra esterlina.
Bom, então para a gente entender esses dois pontos aqui, né, por que a Libra ela é valorizada perante outras moedas, e na segunda parte a gente vai falar sobre as coisas, por que é bom você ter Libra, né? O primeiro motivo é histórico. Então, desde lá atrás, a Inglaterra sempre foi um país que foi muito colonizador, né? Um país colonizador. Então, saiu aí influência na Ásia, na Oceania, na África, nas Américas, no mundo inteiro, né? Para a gente ter uma noção, por exemplo, até no Brasil, na época que a gente tinha lá o momento lá da ebulição dos escravos, a gente tinha lá, só para o inglês ver, tinha o ponto que a Inglaterra sempre teve um domínio muito forte no mundo todo. Esse é um dos motivos, né? Isso faz com que todos os contratos, toda a parte de comércio passava por aqui. Então já acabava sendo um país muito importante nesse sentido, e essa moeda era usada em todas as trocas. Com o tempo, né, principalmente depois das duas guerras, os Estados Unidos emergiu como a principal potência mundial. A Inglaterra estava aqui no meio da guerra, acabou também se ferindo bastante na guerra, e toda essa questão militar, política, social, todas as influências, os Estados Unidos acabou por ser um financiador meio que ocupando o lugar da Inglaterra. E aí o dólar acabou sendo uma moeda talvez mais importante, talvez não, mais importante do que a Libra, mas mesmo assim a Libra é mais valorizada quando você faz uma comparação do que o dólar. E aí a gente tem a ideia de que a Libra é uma das moedas mais valorizadas do mundo, né? Quando a gente compara ela com outras moedas, né? É uma das mais valorizadas do mundo, mas não. Na verdade, ela está entre a quarta e a quinta. Eu trouxe aqui, obviamente esses dados eles mudam a cada momento, mas eu trouxe aqui quais são as moedas que são mais valorizadas que a Libra, as moedas mais valorizadas do mundo, né? E a primeira delas que eu tenho aqui é o dinar do Kuwait, né? Então, cada dinar equivale a 3,31 dólar, 18,33 reais, na cotação desse momento aqui. A gente está em janeiro, 13 de janeiro de 2022. Então, olha só a diferença, né? Quando a gente fala do real para o dólar, está 5,50 mais ou menos, o real para o dinar está 18,33. Já a segunda moeda que eu trago aqui é o dinar de Bahrein, do país Bahrein. Então, um dinar bahreinita equivale a mais ou menos 2,65 dólar. Então, dá mais ou menos 14,68 reais brasileiros, né? E outra é o real omanense, de Oman. Então, dá um real é 2,60 dólares, dá mais ou menos 14,37 real brasileiro. Para então o dinar jordaniano, que é 1,41 dólar, 7,81. Quando a gente chega na Libra, uma Libra nesse momento está mais ou menos R$ 7,60 e dá mais ou menos 1,37 dólar. Né? Então, ainda ela é muito forte porque o Reino Unido ainda é muito forte economicamente, então muitos contratos acontecem aqui ainda, é um dos centros financeiros mundial. A gente tem aí Nova York e Londres como os principais do Ocidente, né, os centros financeiros, então ainda assim ela se mantém como uma das moedas mais valorizadas perante outras moedas. A última curiosidade dessa rodada aqui é em relação o nome dela, né? Eu falo libra esterlina, mas aqui muita gente fala pound, né? E esse nome pound ele vem desde quando ela surgiu e até hoje, quando a gente faz a sigla da moeda, por exemplo, o real é conhecido como BRL no mundo todo. Então eu tenho 10 BRL, né? Quando eu quero falar em libras, eu tenho 10 GBP, que seria Great Britain Pound. Bom, agora vamos fazer aqui uma conversa em relação vamos dizer assim, a economia do país, né? O quanto que o dinheiro vale dentro do próprio país. Não é exatamente o valor em si, mas como que funciona no dia a dia. Então o dinheiro ele vai sempre ser uma referência com uma outra coisa, né? Então a gente vai comparar uma moeda com outra moeda para saber o valor. E todos os dias, toda hora, a gente faz a comparação dele com alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero comprar um café aqui. Bom, quanto custa esse café? Custa alguma coisa? R$1, $1? Ok. E daqui 2 anos? Quanto que vai custar esse café? Vai custar R$1,50? Opa, então quer dizer, a moeda, ela perdeu o valor. Né? Isso é o conceito de inflação. Né? Então as coisas vão subindo e na comparação com o dinheiro vai perdendo o valor.
Então, eu trouxe aqui para a gente ter uma noção de como é a economia de um país, como que está a inflação de um país e como que é a moeda naquele país, né, um pouquinho sobre como que funciona aqui na Inglaterra. Então, eu peguei aqui o salário mínimo. Um trabalhador de maior de 25 anos, ele tem como salário mínimo aqui na Inglaterra 8,91 pounds, né, libras, por hora. Né? Considerando aí 40 horas semanais que uma pessoa trabalha, equivale a mais ou menos um salário de 18.500 libras. Isso por mês dá mais ou menos líquido aí 1.355 libras por pessoa, um salário mínimo. Aí, se a gente for fazer aí, eu peguei esses dados aqui, ó, do londrespraprincipiantes.com, né? Você pode consultar, eu vou botar o link aqui, né? Você pegar aqui o custo de vida aqui em Londres, duas pessoas, né, um casal morando numa zona um pouco mais afastada, vindo trabalhar, pagando 1.300 de aluguel, pagando aí, enfim, a TV, celular, transporte, alimentação, etc., dá mais ou menos 2.280. Então, quer dizer, uma pessoa com um salário mínimo aqui, um casal com um salário mínimo, consegue pagar as suas despesas básicas e ainda sobra em torno de 2.000 libras. Errou! Então, eu percebi isso aqui no dia a dia, né? Você vai no supermercado, as coisas custam centavos, né? As coisas custam poucas libras, né? É difícil um almoço sair por mais do que 10 libras aqui. E, obviamente, quando a gente faz a conversão para o nosso país, fica muito caro. Mas para o trabalhador daqui, fica relativamente bom. Então, uma pessoa que tem mais do que um salário mínimo consegue viver bem num país como aqui na Inglaterra. Mas, estamos falando de perda de valor com o tempo. Eu fui no site do Bank of England, que eu já falei que foi o primeiro banco central do mundo, e lá eles têm uma calculadora que mostra quanto que valeria o dinheiro hoje se a gente pegar no passado. E eu peguei o máximo de histórico que tem e coloquei a seguinte informação: 1.000 libras em 2019 equivale a quantas libras em 1209, que foi o período máximo de comparação, e deu aqui que valeria 49 centavos de libra. Ou seja, uma pessoa com 49 centavos de libra lá em 1200 é como se essa pessoa tivesse 1.000 libras hoje. E aí, no momento em que a libra surgiu, uma libra comprava 15 vacas, né, naquele momento. Então, por ser a moeda mais antiga em circulação, também é a moeda que mais perdeu valor. Olha só que interessante, né? Com o tempo, né? Então ela teve uma inflação durante esse período e, obviamente, com o tempo ela vai continuar acontecendo. Mas o dado mais curioso é que a média de 1209 até 2019, não estou até agora, tá? Até 2019, dá de 0,9% de inflação ao ano. Para você ter uma noção, em 2021 o Brasil teve 10% de inflação, só em um ano. Aqui é 0,9% na média do ano, por ano, né? Mas a gente está em pandemia, a gente está com tudo complicado. Aqui no Reino Unido, nesse mesmo período, em 2021, teve 5% de inflação. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou dar mais uma última dica aqui para você. Primeiro eu vou te mostrar algumas libras aqui que você pode ver na edição também, mas eu vou mostrar aqui, ó, uma de 20, é uma libra, é uma nota meio plastificada. Tem aqui a figura da rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, aqui estampada, ela mais jovem do que ela é hoje. Nessa libra, nessa de 10 aqui também tem uma foto dela, também é uma moeda mais plastificada, muito bonita aqui. E aqui eu posso dizer que eu estou segurando 76 reais, né? E aqui quase 150 reais, né? Em uma única nota, comparando aqui com o Brasil. Mas se você for viajar, isso aqui não é pago, não é propaganda paga, eu vou te dar uma dica, né? Se você for viajar para o exterior, tem um cartão de crédito do BTG, BTG+, tá? Que você não paga o IOF. Então, para eu comprar essas libras aqui, eu comprei pouquíssimas só para chegar na imigração, se perguntarem, opa, tem um pouquinho aqui, né? Quando você faz uma compra no exterior, né, com um cartão de crédito, você paga, eu não lembro o número, eu peço que a edição coloque o certo, sei lá, 6,38, alguma coisa assim, de IOF. Quando você compra a moeda, você paga 1,38, eu estou chutando aqui, de IOF, né? Então o BTG, o que ele faz? Você pode passar no teu cartão e você vai ser
estornado 5%, para equivaler você ter comprado a moeda física e você não precisar ficar andando para um lado para o outro com dinheiro, que isso não faz mais sentido. Não fui pago pelo BTG, mas sou sócio da Perspective, então já fica aí. Se você quiser saber mais sobre isso, abrir conta, ter alguma coisa da Perspective, entra no perspective.com.br, lá embaixo, dá uma olhada, conversa com um de nossos assessores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver mais sugestões de vídeo, coloca aqui embaixo, dê like e a gente se vê no próximo. Valeu, abraço!